O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nessa celebração de hoje, dando continuidade à 32ª semana do tempo comum. E hoje o Senhor, nessa celebração, nos convida a meditar a sua palavra, e meditando a sua palavra, nós vamos dar sentido para aquilo que nós hoje viemos aqui celebrar. Muitos de nós aqui têm vários motivos para estar nessa celebração. E cada um desses motivos, ele é convidado, vocês são convidadas agora a fazer essa conexão, essa atualização daquilo que vocês rezam nessa Santa Eucaristia, aquilo que vocês apresentam ao altar do Senhor, por meio da palavra de Jesus. Porque é com a palavra de Jesus que nós entendemos o tudo que acontece na nossa vida. Principalmente aos nossos irmãos e irmãs que celebram hoje, né, a transformação, a eleição da nossa irmã Darcy Galvão, não é assim? Também da nossa irmã Sueli, que esses últimos dias também aconteceu a sua transformação, a sua Páscoa para a vida eterna. Como também de tantos outros irmãos que faleceram no dia de hoje. E a palavra de Jesus, ela dá o norte, ela nos orienta, ela nos dá o sentido para entendermos esse mistério que é a morte na nossa vida. Pois bem, meus irmãos, nós podemos dizer que hoje, por meio da primeira leitura extraída da carta de São Paulo a Tito, Paulo escreve a um de seus discípulos na cidade de Creta. E aí Paulo fala a Tito exatamente como ele deve ensinar as pessoas que compõem aquela igreja, aquela comunidade de Creta. E ele vai falar para o grupo de pessoas, como os anciãos, os jovens, homens e mulheres. Mas ele diz o que o ancião precisa fazer, ele diz o que a mulher, o jovem, precisa fazer para exatamente ser um bom cristão. E aí Paulo diz a Tito: olha, Tito, não basta só ter o conhecimento do Senhor. É preciso que esse conhecimento, ele também seja transformado na base do exemplo. Isso, meus irmãos, serve para cada um de nós, porque nós podemos dizer que nós temos um certo conhecimento da nossa fé, um certo conhecimento sobre quem é Jesus, os santos, mas nos falta o exemplo, nos falta o testemunho. Muitas das vezes, na maioria de nós cristãos católicos, nós nos apegamos muito a Deus quando nós estamos passando por uma tribulação. Normalmente nós somos assim. Eu aprendi uma coisa da minha mãe, que sempre quando eu saía de casa, eu dizia: minha mãe, eu estou indo para uma festa, estou indo fazer uma visita com meus amigos, estou indo tomar um banho de piscina. E ela dizia assim: você sai de casa e nem pede a proteção de Deus.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E ela me disse, e eu pedi a ela, pois me ensine a pedir a proteção de Deus. E ela me ensinou uma oração que normalmente a gente sempre reza na igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, sempre quando eu saio de casa, esse é um dos exemplos que eu posso dar, dizer que acima de mim tem um Deus Todo-Poderoso que me acompanha. Por isso que Paulo hoje diz, olha, não basta só a gente dizer que tem fé, não basta só dizer que temos conhecimento, e não basta só dizer que nós somos batizados. É preciso que a gente testemunhe o nosso batismo na nossa vida, para que a gente possa realmente ser reconhecido como filhos de Deus, não é? É importante, por isso que ele chama a atenção, jovens, anciãos, mulheres, homens, tomem o conhecimento, mas seja aliado também aos exemplos. E Paulo destaca os exemplos, eu quero destacar para vocês que é importante. Por exemplo, nós precisamos praticar boas obras, precisamos ser pessoas íntegras nos ensinamentos. O que significa dizer isso? Há muitas pessoas que dizem uma coisa, mas na realidade, na sua vida, testemunham outra coisa. Às vezes na igreja nós dizemos que Jesus é paz, é bem, mas nós promovemos a guerra, nós promovemos a discórdia, nós somos a favor do discurso de violência. Isso não é compatível com aquilo que eu rezo, com aquilo que eu professo. Nós professamos a fé em um Deus, que Ele é rico em misericórdia, mas que pelas circunstâncias da nossa vida, quando alguém nos atinge, nós queremos combater ódio com ódio. Então, nós precisamos ter boas obras, ser íntegros naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós rezamos, ter uma reflexão, ter boas reflexões da palavra. Tem pessoas que pegam a palavra de Deus, pegam outros ensinamentos da igreja e usam como arma para poder oprimir as pessoas, para poder intimidar as pessoas. E não é isso que nosso Senhor quer. Muitas das vezes nós queremos tantas coisas no mundo, nós queremos que seja feito muitas as nossas vontades. Mas a gente se esquece de fazer aquilo que a oração do Pai Nosso nos ensina. Senhor, que seja feito a vossa vontade e não a minha vontade. Quando nós nos colocamos na atitude de se abandonar na vontade de Deus, por um momento da nossa vida é doloroso. Mas quando nós aprofundamos e nós perseveramos na vontade de Deus, nós vamos entender que tudo aquilo que nós passamos na vida tem um sentido, tem um ensinamento. Nada, meus irmãos, na nossa vida é por acaso. Como diz o Salmo, Deus conhece quantos cabelos nós temos na cabeça. Deus, Ele sabe quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. Deus, Ele sabe até quantas folhas caem de uma árvore, porque Ele é todo poderoso, Ele é todo misericordioso. Por isso que é importante nós sabermos refletir sobre a nossa realidade terrestre. É preciso que a gente saiba discernir as coisas umas das outras. E ele diz assim, nós precisamos também ter bons exemplos como uma pessoa que não comete falhas. Aí nós podemos dizer, Frei, está difícil aí esse exemplo. Porque nós somos seres humanos, pessoas limitadas. Às vezes a gente se confessa com o padre, quando sai do confessionário já sai pecando, né? E às vezes quando a pessoa está no confessionário, quando demora muito, o outro fica dizendo, eita, que aquela dali estava carregada de pecado. Não é? A gente olha até, assim, calcula o tempo de confissão do outro para poder calcular o tanto de pecado que a pessoa tem, né? Então nós precisamos olhar, nós somos limitados. Porém, Deus nos dá uma graça muito grande de sempre nos refazer na vida. Por exemplo, o sacramento da confissão, que poucos nós cristãos valorizamos o sacramento da confissão. Nós somos muito bons para apontar o dedo, mas somos péssimos para nos acusar nós mesmos. Por minha culpa, Senhor, por minha tão grande culpa.
Senhor sacerdote, eu pequei aqui, 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 aqui. Por isso, pela infinita misericórdia de Deus, eu peço perdão. E tem pessoas que não se confessam, que tem o confessionário como um tribunal. O confessionário, meus irmãos, não é um tribunal. O tribunal é uma das portas das infinitas graças e misericórdia de Deus, que se refaz, que nós nos reconstruímos. Por isso que o conhecimento ele deve ser unido a esse grande exemplo, com as boas obras. E aí nós recebemos um convite, exatamente, com tudo isso que Paulo diz, ele fala para nós, olha, é preciso que nós, cristãos, tenhamos um testemunho eficaz. Não o testemunho de Maria vai com as outras. Porque muitas das vezes a nossa fé é uma fé de Maria vai com as outras. Às vezes nós queremos celebrar a vida nova dos nossos irmãos entes queridos, que já partiram para a casa do Pai, mas nós não sabemos o que estamos celebrando. Normalmente eu sempre gosto de perguntar às pessoas, por que vocês estão celebrando o 7º dia daquela pessoa? Não, Frei, porque todo mundo manda, né? Por que você quer batizar o seu filho? Porque todo mundo batiza, né? É um modismo, né? Mas não sabe o que é a importância do batismo, a importância do sacramento da confissão, a importância disso que nós estamos rezando aqui, a importância do que é a liturgia da palavra de Deus. Por isso que nossa fé muitas das vezes se deixa levar porque o papai disse que eu tinha que fazer, mas eu não busco fundamentar aquilo que eu aprendo. O conhecimento é necessário, mas ao mesmo tempo se faz necessário aprofundar para que ele possa brotar a partir do exemplo, do meu testemunho, para que seja eficaz, meus irmãos e minhas irmãs. Então, para que haja uma verdadeira evangelização, não basta só o ensinamento, não basta só eu dizer que sou cristão. Nós poderíamos dizer assim, para mim ser salvo, quando eu morrer, todo mundo aqui quer ganhar o reino dos céus, não quer? Ninguém aqui pensou em ir para o inferno ainda, não foi? Alguém quer ir para o inferno? Não. Todo mundo quer um lugar muito melhor desse do que nós estamos quando morrermos, não é assim? Pois, meus irmãos, se faz necessário nós buscarmos o conhecimento de Deus e, conhecendo, praticar na vida. Porque quando nós chegarmos lá, pode ser que um dia, né, eu não sei se vai ser assim, porque a teologia e a Bíblia não diz, mas muita gente costuma falar para poder retratar. Diz que quando a gente chegar no céu, São Pedro vai perguntar para nós o que foi que a gente fez de bom, né? Eu não sei se vai ser assim, mas que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós somos e fazemos aqui, nós vamos. Por isso que existe o purgatório. Vocês viram na celebração que a Santa Missa será celebrada nas seguintes intenções. Não foi assim? E uma delas tem hoje aí, pelas almas do purgatório. E o purgatório é esse lugar, não de sofrimento, mas é um lugar de purificação. Porque nós somos tão carregados de pecados aqui, que a gente não passa a vida se preparando, se purificando aqui. E muitas das vezes nós precisamos passar por a via do purgatório para nos purificar. Porque para entrar na vida de Deus, como diz Santa Teresinha, é preciso que nós também entremos no reino dos céus limpos e limpas, de todo e qualquer tipo de defeito que nós adquirimos aqui na terra. Por isso que é necessário nós não só termos o conhecimento, mas também termos o exemplo, as boas obras, como em outras palavras Paulo nos ensina. Irmãos e irmãs, é preciso anunciar com um conhecimento que se faz necessário pelos sinais, pelos nossos exemplos, também pelos os exemplos que cada um de nós passa a vida toda buscando, vivenciando. Por exemplo, a família que hoje reza mais um ano da nossa irmã Darcy, vocês poderiam, e eu tive também a oportunidade de rezar as exéquias no dia do seu falecimento, e eu dizia, não sei se alguém lembra, que a melhor forma de a gente conceber que essa pessoa amada, que agora fez a sua Páscoa para a vida eterna,
É perguntar assim, o que ela deixou de bom em nossos corações, não é? Isso é o que Paulo diz hoje. Ela que recebeu o conhecimento de Deus, como ela viveu esse conhecimento, dando exemplo para os filhos, as noras, os parentes, os amigos. Isso é importante nós refletirmos, né? E isso é o que nos mantém e nos dá certeza que os nossos irmãos, a morte, ela não é uma desgraça, ela não é uma pena pesada, ela não é um fim, mas é o começo de uma vida nova, agora junto do nosso bom Deus. A gente poderia refletir, o que dela deixou de bom? Qual foi a maior herança de Dona Darcy? E herança aqui, meus irmãos, eu não falo de bens, mas eu falo do amor, do afeto, do cuidado. Isso que, como diz no Evangelho, o ouro, a prata, o dinheiro, a traça come. O nosso corpo, quando for enterrado, um dia desaparece no meio da terra. Mas o amor, o laço afetivo, o carinho, a atenção, toda aquela doação que ela teve durante toda a sua vida, isso traça nenhuma corrói. Pode até corroer se nós tivermos um coração indiferente a tudo aquilo que ela foi na vida de vocês e na vida também da comunidade. Então, meus irmãos, a nossa responsabilidade está exatamente no serviço. É o que o Evangelho de hoje nos fala. Se a gente escutar o Evangelho mais vezes, esse que foi narrado, segundo Lucas, soa um pouco estranho no nosso ouvido, quando Jesus conta para nós essa história, dizendo se nós temos um empregado, e ele diz aqui, por exemplo, o empregado que trabalha cuidando da terra ou dos animais. Fica meio estranho, porque Jesus aqui diz assim, ele passa o dia todo no trabalho, quando termina o fim do dia, o dono da casa diz assim, não convida ele nem para a mesa. Aí, pelo contrário, dá mais trabalho. Lava meus pés, me serve. Aí a gente diz assim, Frei, mas não seria o contrário? Ele que passou o dia trabalhando, aí o patrão ainda dá mais uma carga de trabalho para ele? Nosso Senhor vai dizer assim, não. Lá no final ele vai dizer, o próprio empregado que tem consciência do seu serviço, ele diz assim, não, eu sou apenas um servo inútil. Agora, essa inutilidade que ele apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, ele não deve ser entendido como uma forma pejorativa. Todo mundo aqui que trabalha, tanto na igreja como no seu trabalho particular, os pais e mães que trabalham também em suas famílias, todo mundo gosta de um reconhecimento, não é assim? Todo mundo gosta de dizer, muito obrigado, seu Raimundo, muito obrigado, Frei, não é assim? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque muitas das pessoas vivem no mundo fazendo as coisas para poder serem reconhecidas. E isso é exatamente o pecado da reivindicação. Nós passamos a vida fazendo as coisas para poder aparecer. E no serviço de Deus, para nós cristãos, Jesus ensina diferente. Nós fazemos porque amamos. A mãe que passa a vida toda fazendo algo para o seu filho e nunca recebeu um obrigado do seu filho, e se ela faz só para poder ser reconhecida, ela está fazendo o caminho errado. Porque a mãe, meus irmãos, ela é mãe com ou não sendo reconhecida, pelo fato do dom que Deus concedeu a ela. E quando o empregado nos apresenta e diz, olha, fizemos o que devíamos fazer, mas fazer porque Deus nos dá um dom. E esse dom, ele é colocado à disposição de Deus a partir da vida das pessoas. Agora, cuidado, é preciso a gente ter um discernimento muito interessante sobre isso. Como diz exatamente a meditação. Nós precisamos ter cuidado. Uma coisa é nós reivindicarmos o reconhecimento. Outra coisa é nós termos gratidão pelaquilo que a pessoa é. Gratidão é uma coisa. Reconhecimento é outra coisa. Reconhecimento são aquelas pessoas que passam a vida toda querendo ser exaltadas.
E na Bíblia, meus irmãos, diz que aquele que busca ser exaltado, os exaltados serão humilhados. Olha, se tem uma pessoa que nós deveríamos pegar, exemplo de serva, que nunca quis nenhum reconhecimento. Nós aqui olhamos o seu testemunho e pelo dom que essa mulher foi, nós podemos entender, é gratidão. Nossa Senhora diz na Sagrada Palavra: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E Maria nunca passou na sua vida terrena aqui dizendo: olha aqui, eu sou a mãe de Jesus. Não é? Maria, quando foi concebida pelo poder do Espírito Santo do Filho de Deus, ela não ficou em casa acomodada. Ela poderia ter ficado em casa. Olha, eu estou com o Filho, o Salvador aqui. As mulheres que vêm aqui beijem meus pés. Eu agora sou a rainha. Eu sou a top das top. Maria foi visitar sua prima Isabel. Demonstra o quanto essa mulher, ela exerceu a sua vida missionária. Ela vai ao encontro da outra. Por isso que o evangelho de hoje, meus irmãos, a nossa fé, é convidado exatamente a nós praticarmos o serviço ao outro sem interesse. Quando nós fazemos alguma coisa para ser reconhecido, nós temos que ter cuidado. O mundo de hoje, a cultura de hoje nos ensina exatamente a ser cultuados. São muitas pessoas que querem ser deuses, querem ser reconhecidos a todo e qualquer custo. E não é essa a mentalidade que um cristão católico que professa a sua fé, que busca o conhecimento, deve colocar a partir dos seus exemplos, do seu testemunho de vida. Vamos pedir ao nosso bom Deus, irmãos e irmãs, que nos conceda a graça de produzir bons frutos através do serviço ao outro, através do serviço ao próximo. O Papa Francisco diz assim para nós: a nossa vida só serve se nós servimos. A nossa vida só serve se nós servimos. Eu creio que a vida da dona Daci foi uma vida de serviço. A vida de tantos outros irmãos que já foram para a casa do Pai, que buscaram fazer o bem aqui, foi um eterno serviço. E eu costumo sempre dizer assim, e meditar, quando nós temos que ofertar alguém para a Deus. Olha, Deus nos deu um presente, não deu? No caso, a dona Daci. Deus também nos deu o presente dos presentes, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, não foi assim? Deus nos chamou Jesus de volta, assim também Ele chamou Dona Daci e Ele chama também os melhores. Por isso aqui nós celebramos a vida, a nova vida dos nossos irmãos e irmãs que foram para junto do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.